Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos de notas falsas. A apreensão de notas falsas só pela primeira vez em 2 anos, no primeiro semestre de 2012. O número de notas falsas apreendidas em Portugal subiu 5,5%. Consequência ou não da atual crise económica, o número de notas falsas apreendidas em Portugal subiu na primeira metade do ano. Segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal, entre janeiro e junho de 2012, foram retiradas de circulação 7.052 notas contrafeitas do território nacional, ou seja, o equivalente a 291 mil euros, um valor que representa um acréscimo de 5,5% face ao último semestre de 2011. Esta é também a primeira vez nos últimos 2 anos que se verifica uma subida semestral no número de notas falsas apreendidas. Mas a realidade nacional é distinta da tendência que se verificou no último semestre a nível europeu. De acordo com os dados do Banco Central Europeu, nos 6 primeiros meses de 2012 foram retiradas de circulação do Eurosistema 251 mil notas contrafeitas, o que corresponde a uma quebra de 19% face ao último semestre do ano passado e de 15,2% face ao período homólogo. À semelhança do que se tem vindo a verificar ao longo dos anos, a nota de 50 euros continua a ser a preferida pelos falsários, tanto em Portugal como a nível europeu. Nesta denominação, foram detectadas 3.670 notas contrafeitas em Portugal, o que equivale a mais de metade do total de falsificações identificadas no território nacional. As notas de 20 euros são também uma preferência, com 2.808 exemplares apreendidos. Juntas, estas duas denominações representam 92% do total de falsificações detectadas em território nacional nesse período. Mas, em termos percentuais, as notas de 505 euros foram as que sofreram um maior acréscimo de falsificações nos primeiros 6 meses do ano, com um aumento que, no caso das notas de 500 euros, supera os 300%. O BCE refere que as contrafações representam uma margem muito reduzida face ao total de notas genuínas que se encontram em circulação nos 17 países da zona euro. Segundo o Banco de Portugal, basta recorrer a uma observação cuidada dos elementos de segurança através da metodologia tocar, observar, inclinar, para identificar uma nota falsa. Nos sites do Banco de Portugal ou do BCE é possível encontrar dicas sobre a melhor forma de se proteger contra as notas falsas. Catarina, é possível perceber se é mesmo um efeito desta crise, a falsificação de notas ter aumentado? Não é uma diferença substancial, portanto não se pode dizer que se deve que a culpa é da crise, até porque essa comparação foi feita face ao último semestre. Comparativamente com o período homólogo, até o valor é mais baixo este ano. Mas, pronto, também pode ser um sintoma de que as próprias autoridades estão mais atentas a esse tipo de detecções. Pode haver, por parte das pessoas que falsificam estas notas, uma tentativa de aproveitar de alguma forma a crise para, no meio de alguma confusão que se gera, tentarem colocar no mercado, no dia-a-dia, estas notas falsas. Exatamente, até porque onde se nota um maior portanto, as notas de 50 euros e as notas de 20 euros continuam a ser aquelas que mais falsificações são detectadas, porque também são aquelas notas que são mais fáceis de fazer circular e que ao mesmo tempo têm um valor minimamente rentável. Não faz muito sentido estar a falsificar notas de 5 euros, porque para quem falsifica a mais-valia de uma nota de 5 euros é muito reduzida. E ao mesmo tempo as notas de valor mais elevado, como as 500 euros, são muito mais fáceis de detectar, porque mesmo uma nota de 100 euros muitas vezes passam logo automaticamente por aqueles mecanismos que as lojas, por exemplo, têm para detectar se são notas genuínas ou não. Quais são os conselhos que as autoridades dão para as pessoas que lidam diariamente com dinheiro para que possam, de alguma forma, evitar serem enganadas e receberem essas notas falsas? Basicamente, segundo as autoridades, aquilo que parece é que as notas que têm sido encontradas até são notas que, em termos de qualidade, não são facilmente detectáveis. E desta forma as pessoas têm alguns mecanismos para se proteger. Antes de mais, quando se confrontadas perante uma situação em que suspeitam que a nota que têm nas mãos pode ser falsa, têm que recorrer àqueles sistemas de identificação que é o tocar, o observar e inclinar, em que se vê, através desse método, alguns elementos de segurança que as notas do euro têm, porque são mesmo muitos elementos de segurança. E
perante esses elementos, se realmente perceberem que a probabilidade da nota ser falsa, aquilo que devem fazer é contactarem o Banco de Portugal ou então a entidade de crédito do banco em que são clientes. Até porque, em termos legais, uma pessoa que tenha a sua posse uma nota falsa e que tenha conhecimento que essa nota é falsa, pode ser presa por uma pena que pode chegar aos 5 anos de prisão. Catarina, muito obrigado pela tua análise. Catarina Melo, jornalista do Diário Económico. Amanhã, como sempre, voltamos a falar do seu dinheiro.